É seguro dizer que a humanidade avançou muito em termos de inteligência e progresso tecnológico desde os tempos do Pleistoceno. Basta uma caminhada pela sua cidade para comprovar essa mudança. As cavernas, planícies e florestas foram trocadas por casas e apartamentos, com carros em todas as ruas. Os celulares nos nossos bolsos e os computadores em nossas casas quase reprogramaram nossos cérebros para depender da tecnologia moderna, dando a ilusão de que abandonamos nossas raízes ancestrais e formas de pensar. Isso está muito longe da verdade. Você pode não perceber o tempo todo, mas as emoções que sente, as manias que apresenta e os comportamentos que demonstra vêm dos tempos em que os humanos viviam em cavernas e caçavam megafauna nas grandes planícies. No vídeo de hoje, vamos examinar a evolução do cérebro humano, focando especialmente nos hábitos e curiosidades que foram mantidos em nossos cérebros herdados dos homens das cavernas. O estudo específico das mentalidades e cérebros dos primeiros humanos é conhecido como psicologia evolutiva e foca não apenas nos desenvolvimentos modernos do pensamento, mas nas mudanças que ocorreram ao longo de milhões e milhões de anos. No vídeo de hoje, vamos atravessar não apenas gerações, mas também espécies inteiras de humanos e primatas para examinar o que torna nossos cérebros semelhantes aos dos nossos ancestrais. Relaxe enquanto viajamos no tempo para explorar a verdadeira natureza dos nossos cérebros de homem das cavernas. Antes de examinarmos o que conecta nossos modos modernos de pensar aos dos homens das cavernas, primeiro precisamos entender por que evoluímos para nos tornarmos tão inteligentes. No fundo, a estrutura do nosso cérebro é muito semelhante à estrutura cerebral vista em todas as espécies de mamíferos. Um sistema límbico complexo de estruturas internas que nos fornece sentimentos, emoções, pensamentos e memórias, cercado por um córtex cerebral que nos ajuda com nossos principais sentidos, além da fala e do planejamento futuro. Agora, obviamente, não vemos mamíferos comuns, como ratos, cães e gatos, exibindo o mesmo comportamento social complexo e os mesmos avanços tecnológicos que os seres humanos. Mas por que isso acontece? Em resumo, não sabemos ao certo, mas existem várias teorias sobre por que foram os primatas que desenvolveram essas capacidades e não outro grupo de animais. É importante notar que, no Pleistoceno, os humanos não eram muito mais avançados mentalmente que os animais com quem conviviam nas planícies e florestas. Os humanos que caçavam nas planícies da África há milhões de anos, por exemplo, não começaram, de repente, a fabricar ferramentas naturalmente e a construir casas. Esses comportamentos e conhecimentos precisavam ser acumulados por gerações. Os humanos, inicialmente, evoluíram para ter cérebros grandes, porque isso seria vantajoso para eles em um mundo onde não eram os principais predadores. Os humanos que eram mais inteligentes tinham mais chances de sobreviver do que aqueles que não eram, e assim, os humanos sobreviventes foram os indivíduos responsáveis por criar as primeiras ferramentas de pedra simples. Esse conhecimento ele foi compartilhado com membros da família de tribo em tribo, e depois, quando a civilização chegou à humanidade, através do comércio. Não foi um processo rápido, e certas tecnologias foram adquiridas ao longo de milhões de anos. Pode-se argumentar que, na verdade, não nos tornamos muito mais inteligentes desde o Pleistoceno, mas apenas conseguimos acumular mais desse conhecimento para criar ferramentas mais avançadas e dominar tecnologias mais complexas, cujos pré-requisitos foram adquiridos ao longo do tempo. Acredita-se também que os humanos se tornaram mais inteligentes como resultado da competição entre indivíduos da própria espécie, ou seja, a competição entre membros da mesma espécie.
Os primeiros humanos viviam em pequenos grupos familiares ou tribos e, eventualmente, se estabeleciam em comunidades agrícolas ou pastorais de maneira semelhante. Os grupos que eram, naturalmente, mais inteligentes tinham acesso a melhores tecnologias e ferramentas e, no final, conseguiam sobreviver e superar a concorrência da própria espécie. Como os humanos estavam competindo apenas entre si dessa maneira e não com outros animais, isso permitiu que eles se tornassem mais avançados tecnologicamente do que, por exemplo, os mamutes ou os tigres dente de sabre. Há também um argumento que foca na maneira como os humanos começaram especificamente a cozinhar e comer seus alimentos. À medida que os humanos aprenderam a cozinhar seus alimentos para torná-los mais palatáveis e livrá-los de parasitas e bactérias nocivas, passamos a conseguir comer mais, o que nos forneceu energia útil que poderia ser usada para outras coisas. Acredita-se que parte dessa energia aumentou o lobo frontal do cérebro, responsável pela forma como pensamos e lembramos. Isso, por sua vez, teria permitido que esses grupos de humanos se tornassem cada vez mais inteligentes ao longo do tempo. A evolução leva um tempo incrivelmente longo. Uma espécie pode não mudar muito visualmente ao longo de alguns milhões de anos, mas mudanças estão acontecendo. Em algumas circunstâncias, as mudanças são mais visíveis internamente, e esse é o caso dos seres humanos. As mudanças que ocorreram em relação à forma como lidamos com ferramentas e manipulamos nosso ambiente são desenvolvimentos relativamente novos no grande esquema das coisas e foram mudanças drásticas, para dizer o mínimo. Portanto, não deve ser surpresa que ainda não tenhamos eliminado completamente de nossos sistemas algumas das formas como os homens das cavernas eram programados para pensar e agir. Nesta sessão, discutiremos essas formas de pensar e o que o torna parecido com seus ancestrais das cavernas. Reflita por um instante sobre como era a vida de um humano primitivo, tentando sobreviver nas geladas planícies e florestas do Pleistoceno. Coloque-se no lugar deles. Você ainda não seria um predador de topo. Você talvez não tivesse uma forma confiável de iluminar as noites escuras e as cavernas e precisava depender constantemente das suas habilidades de caça apenas para se alimentar no dia. Não há dúvida de que um alto grau de estresse deve ter atormentado essas pessoas primitivas e elas precisavam estar em constante estado de alerta, prontas para se defender ou fugir a qualquer momento caso um leão das cavernas ou urso faminto surgisse das sombras. Talvez você já conheça esse processo em sua vida. Isso é conhecido como resposta de luta ou fuga. Quando um homem das cavernas se deparava com uma ameaça, ele precisava ser capaz de reagir rapidamente para garantir o melhor resultado possível para si mesmo. Eles não tinham controle sobre isso. Era uma característica inata para a qual seus cérebros eram programados. Nessa situação, cortisol, epinefrina e norepinefrina ativam o sistema nervoso simpático humano. Por isso, quando você está estressado ou com medo, respira mais rápido, sente menos apetite e pode ter mudanças menos visíveis, como pupilas dilatadas, músculos mais ágeis e vasos sanguíneos contraídos. Essa resposta obrigava os homens das cavernas a tomar decisões vitais e salvar suas vidas. Eles ficariam firmes e lutariam ou fugiriam na direção oposta. É provável que você mesmo esteja familiarizado com a resposta de luta ou fuga. Se você já esteve em uma situação em que poderia ter se machucado, ou se já sentiu um estresse significativo no seu dia a dia, pode ser que os resquícios do sistema de luta ou fuga do homem das cavernas tenham assumido o controle e forçado você a tomar uma decisão na hora. Nos mundos relativamente seguros que criamos para nós mesmos nos dias de hoje, é significativamente menos comum encontrar a resposta de luta ou fuga
mais ela está lá. Muitos hábitos reprodutivos humanos podem ser rastreados até os homens das cavernas do Pleistoceno. Além do impacto cultural, a história natural influencia como nossos cérebros acham alguém atraente e como agimos com nossos parceiros. Essas peculiaridades dos homens das cavernas talvez fiquem mais evidentes quando cientistas realizaram um estudo com casais em um bar. Cientistas que estudaram o comportamento desses casais notaram hábitos distintos e involuntários apresentados tanto por homens quanto por mulheres ao passarem tempo com seus parceiros. Os homens, habitualmente, empinavam o peito para a frente e faziam o primeiro contato físico com a parceira, enquanto as mulheres enrolavam o cabelo com as mãos quando pareciam estar se conectando com o sexo oposto. Acredita-se que esses eram comportamentos naturais e involuntários apresentados por homens e mulheres das cavernas ao se conhecerem com a intenção de acasalar. Outras atividades presentes em nossa vida que nos fazem felizes são, naturalmente, programadas em nossos cérebros e corpos para isso, tendo origem naqueles primeiros dias da evolução humana nas planícies e florestas do Pleistoceno. Por exemplo, quando você faz uma refeição de que gosta. Nossos cérebros de homem das cavernas evoluíram para achar certos alimentos saborosos, então queremos comê-los especificamente, o que servirá como combustível para nossos corpos e, portanto, energia que nos fará querer sobreviver e, a longo prazo, prosperar. Você pode notar que se sente especialmente bem após se exercitar ou praticar um hobby que gosta. O sistema de recompensa nos torna humanos e nos faz a gostar de certas coisas para nosso próprio bem. Dito tudo isso, é importante lembrar que o cérebro dos homens das cavernas não evoluiu para se adaptar aos estilos de vida luxuosos e baseados em oferta e demanda dos quais muitos seres humanos passaram a depender nos tempos modernos. Muitos traços do nosso cérebro das cavernas evoluíram para garantir segurança e avanço da humanidade. Às vezes, eles têm dificuldade para acompanhar o mundo ao nosso redor hoje em dia, e isso pode levar ao desenvolvimento de maus hábitos e até mesmo de vícios em algumas pessoas. Nos homens das cavernas, o sistema de recompensa dentro do cérebro deles se desenvolveu para fazê-los querer levantar e caçar presas, para fazê-los querer se reproduzir e para ajudá-los a fortalecer suas comunidades e famílias. Agora que tudo isso é basicamente feito por nós pelas vastas sociedades em que vivemos, temos a tendência de explorar ou negligenciar nossos corpos ao ceder aos sistemas de recompensa em nossos cérebros de homem das cavernas. As descargas de dopamina que acontecem quando alguém bebe álcool ou fuma um cigarro após um dia estressante podem rapidamente levar a maus hábitos se não forem controladas. Nossos corpos, desejando mais dopamina, têm mais probabilidade de repetir maus hábitos, o que pode levar a vícios desagradáveis e consequências de longo prazo para nossas vidas. Os homens das cavernas, obviamente, viviam em um mundo muito antes de choques ao nosso sistema, como drogas, álcool, jogos de azar, alimentos processados não saudáveis e cigarros, e por isso, muitas vezes achamos muito difícil quebrar esse ciclo quando um vício se instala. É quase como se você estivesse lutando contra a própria natureza de ser humano. Nossos cérebros de homem das cavernas acham que estão nos ajudando ao participar de comportamentos destrutivos e, como resultado, a vida de algumas pessoas é transformada para pior. Nessas circunstâncias, torna-se útil para os humanos sobrepor seus cérebros de homem das cavernas adotando comportamentos e ações diferentes, e talvez buscando ajuda profissional se o problema for particularmente difícil de superar. É impressionante pensar que traços e comportamentos primitivos de nossos ancestrais ainda influenciam como pensamos, falamos e agimos.
Mesmo quando nossas sociedades se tornaram tão diferentes, nossa conexão com a evolução e o mundo natural ainda é muito evidente. Mas, como aprendemos, isso nem sempre é a melhor coisa. Da próxima vez que você tiver um dia ruim, sentir medo ou passar por algo estressante, talvez entender por que você se sente assim possa ser a chave para sua perseverança e sobrevivência final. Você sente emoções adaptadas vividas pelos seus ancestrais humanos antigos